Bem-vindos ao Podeng Abenc, o podcast que é uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc, a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais. Eu sou Luísa Rocha, sou apresentadora e jornalista, e hoje eu estou recebendo aqui o engenheiro geotécnico Luiz Antônio Narese Júnior. Nós vamos falar sobre essa profissão, que é o engenheiro geotécnico. Ele vai contar para a gente um pouco da vivência dele, das experiências. O Luiz, ele é engenheiro civil, com ênfase em saneamento e pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho e engenharia ambiental. E agora ele tem mais uma formação, né, Luiz? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Agora eu te falei que eu não paro de estudar. Agora eu me formei em engenheiro ferroviário. Não sabemos onde você vai parar com tantas... É o que eu falo, a jovialidade nos permite isso, né? Tá transformando cada dia que passa e correndo atrás das inovações e de conhecimento. Com certeza. Acho que isso alimenta, né? Sim. E com certeza vai te engrandecendo também no dia a dia da sua profissão. Claro. Explica pra gente um pouquinho o que o engenheiro geotécnico faz e o que te motivou a buscar essa profissão. Na verdade, sou formado então na Universidade Federal de Juiz de Fora, com 20 anos de idade. Eu peguei meu diploma e já fui pro trecho. No domingo eu me formei, teve o baile de formatura e na segunda-feira eu estava pegando um avião e pousando no Mato Grosso, em Batayporã, para fazer obras de 11 pontes. Então, a gente jovem chega num ambiente hostil, numa sociedade completamente diferente, a gente sai do ambiente familiar, do ambiente que a gente conhece, eu sou de Juiz de Fora, e vai encarar uma nova sociedade, uma estrutura de vida, e chegar lá já para fazer 11 pontes é uma coisa assim que a gente, em princípio, fica chocado. Mas é o que eu falo, a gente tem que ter a fé de que as pessoas são boas e ensinam a gente a aprender também no campo. Uhum. Então, é o que eu te falei, virar engenheiro geotécnico, eu era engenheiro civil, mas só de você já começar fazendo a fundação em tubulão, ar comprimido, de 11 pontes, e poder aprender e viver isso numa empresa, na época era Camargo Corrêa, que é uma empresa também de renome nacional, que já zelava, inclusive, pela segurança do trabalho, foi um aprendizado incrível. Então, você fazer a fundação das pontes e a construção delas, só aí, sem eu ser engenheiro geotécnico, já estava sendo. Uhum. Porque ter o conhecimento do solo, da fundação, e saber que você vai enfrentar a geomorfologia local, que você furava em solo, alteração de rocha e ancorava a fundação do tubulão ar comprimido dentro do lençol freático de água, tinha que comprimir a campânula para entrar dentro da campânula e trabalhar em ambiente hiperbárico. Puxa vida, você falou, meu Deus, vou morrer, que morrer nada, moleza. Você aprende e você consegue simplesmente não ter medo e fazer a coisa certa, pelo poder da observação, do conhecimento que você traz da faculdade, e você praticamente, eu falei, eu não escolhi ser engenheiro geotécnico. Uhum. Acabou que aconteceu isso naturalmente. Só que tempos depois que eu já era um engenheiro geotécnico e não sabia, eu resolvi fazer a pós-graduação em engenharia geotécnica e tirar o título e registrar o título no CREA de Minas Gerais. O CREA que eu acabo valorizando, que é uma dificuldade a gente se tornar engenheiro, então por que não valorizar a nossa classe, que hoje às vezes é desvalorizada? Então, esse é o início da minha trajetória, respondendo essa tua pergunta. Foi sem querer que eu me tornei engenheiro geotécnico. Foi pelo acaso, né? Foi pelo acaso. E aquela história, você vai aprendendo, você vai fazendo obras, você vai fazendo fundação, você vai fazendo contenções. Quer dizer, então, sem querer, eu era engenheiro geotécnico, mas não tinha diploma. Aí o cara te falava, mas você é engenheiro geotécnico? Eu não sou, porque não tinha um diploma. Então, eu tive que correr atrás do diploma, na humildade de aprender com os meus professores, para poder conquistar o diploma e continuar na área da engenharia geotécnica. Então, você começou, quer dizer, você formou como civil, foi contratado para esse trabalho, e aí esse trabalho já te colocou em contato com o geotécnico. Com a engenharia geotécnica, que é o que eu falei. O conhecimento... Que tem a ver, então, com a fundação dessas grandes obras ou qualquer tipo de fundação?
A geotecnia tem a ver com a complexidade do solo, porque a gente está num país tão grande que é o Brasil, que quando a gente fala, eu estava falando que eu fui para o Mato Grosso, quando eu vou lá é um tipo de fundação. Lá, passando de São Paulo, você tem uma região que você tem mais arenito, que é uma formação. São Paulo, outra formação. Rio Grande do Sul, muito solo mole. No Nordeste, trabalhei também no Porto do Pecém, é um outro tipo de fundação. Então, quer dizer, trabalhar com fundação, ter o conhecimento de fundação, ter o conhecimento de sondagem é muito importante. Que às vezes quando a gente vai fazer uma obra, o pessoal não dá valor para uma sondagem. Ninguém às vezes nem sabe o que é uma sondagem. Por isso que eu falo que a sondagem também é uma atividade de engenharia geotécnica. Você conhecer o solo para conseguir avaliar a firmeza e a dureza do solo. Então isso também é muito legal. Você vai fincar algo ali. Você vai fincar algo, você tem que saber se aquilo é duro ou mole. Certo. Ou Exatamente. a profundidade que a sua estrutura de fundação vai aguentar. Porque é aquela história. Se você tem um afloramento rochoso, você não precisa de fazer fundação. A rocha é uma fundação edificante. Agora, se você tem um abaixado, um solo mole, aonde você vai fazer um prédio de 60 andares que vai te garantir a vida das pessoas naquela edificação? Qual a fundação você vai usar? É uma fundação direta? É uma fundação profunda? A sondagem, por isso que eu te falo, os fundamentos de sondagem é muito importante para a engenharia geotécnica. Então, mais uma atividade da engenharia geotécnica é até a sondagem, que as pessoas se formam em geólogo, em engenheiros geotécnicos. A sondagem é muito importante para qualquer obra de engenharia. E é através dela que você identifica, então, essa estrutura do solo, para a partir daí você vem com a parte de cálculo para definir como que essa fundação vai acontecer. Exatamente. Tá vendo como você já pegou? Já é engenheiro. Você é engenheira? Não, é geotécnica. Ainda, você já, só de conversar, isso aqui é legal. Porque você entendeu perfeitamente que se eu vou fazer a minha casa, como se você tivesse que comprar o seu terreno. Você vai comprar o seu terreno, se ele custe barato ou caro, é indiferente. Agora, eu lembro muito da minha avó, que não era engenheira geotécnica, mas ela me falava, meu filho, quando você for comprar o seu terreno para edificar a sua casa, não compra do lado do rio, não compra do lado de uma encosta e não compre onde bate sol. Eu acho que até você sabe me responder por quê. Por que não comprar um terreno próximo ao rio? Por conta da erosão. Da erosão, exatamente. Né? Você pode ter uma chuva de cabeceira, uma recarga de água, que ela vai invadir seu terreno e vai erodir o seu terreno. Então você vai ter que fazer uma obra de geotecnia, uma obra de proteção do rio, que vai ser cara. E por que não comprar do lado de um terreno pendurado numa encosta? Qual o risco de você fazer uma casa? Né? Quer dizer, depois que você faz sua casa, que ela está prontinha, vem uma pedra, cai e destrói a sua casa. Isso é geotecnia. Isso é entender os conceitos fundamentais que a engenharia civil te traz, que você não tem ideia, que depois você não vai... Aquela história de você compra um terreno que é o barato, que às vezes sai caro. Por quê? Porque às vezes você ter a segurança de edificar a sua casa vai custar tanto dinheiro que você vai se arrepender de ter comprado um terreno barato ou numa condição dessa. Sim. E no caso de não bate sol, você também sabe responder. Minha avó falava, você tem que comprar um terreno onde pelo menos bata sol, né? Porque se não tiver sol, o que acontece com a tua casa? Mofar? Mofar, claro. Você vai ter um ambiente insalubre, um ambiente ruim. Vai mofar. Então, você, de novo, já é uma geotécnica, só não tem diploma. Você já está propensa a entendimento com a cabeça da engenharia geotécnica. Eu trabalho muito com o tema, mas não tão especificamente. Eu estou aprendendo com você. Ô Luiz, para você descrever para a gente assim, um pouquinho desses primeiros desafios, eu imagino que esse início da carreira, né, como você teve a formação de civil e caiu mais ou menos de paraquedas, provavelmente talvez tenha sido a época que você tenha tido mais desafios. Mas quais que foram os principais? O principal desafio é o que eu estava te contando, é você abandonar a tua família, o seu conforto, seus amigos e se aventurar num ambiente hostil de uma nova terra. A distância, né? A distância. E também a solidão. A solidão que, sem dúvida alguma, que você compensa no ambiente que você se encontra, porque eu sempre fui muito comunicativo e muito positivo. Então, eu sempre que chegava no ambiente, já procurava me ambientar com o pessoal da empreiteira, justamente para fazer amizade, para você, pelo menos no final de semana, ter uma cachoeira para frequentar.
Você Uma entendeu? companhia para Uma tomar. companhia, ou tentava até, às vezes, arrumar uma namorada, às vezes dava certo, às vezes não dava. Justamente porque quando a gente vai trabalhar com engenharia, que você tem sua casinha, você tem os seus parentes mais próximos, e depois você rompe o elo, acaba sendo duro. E muitas vezes essas obras acontecem em lugares que são bem isolados, né? Que isolado, eu trabalhei no Brasil todo, sem exceção, em todos os estados. Do Mato Grosso aí fui parar em Manaus. Imagina você trabalhar em Manaus, na selva amazônica, ou na cidade de Manaus, fazendo a primeira passagem inferior e o primeiro viaduto da cidade de Manaus, ter a oportunidade de conhecer de novo uma nova cultura, que Mato Grosso é uma cultura diferente. Onde a gente tinha até aquela música, Viajando para Mato Grosso, Aparecida do Taboá. E você muda para Manaus, entendeu? Manaus é uma outra cultura, uma outra estrutura, onde daí eu já ia fazer também pontes e viadutos, contenções, trabalhar com os ribeirinhos e conhecer aquela maravilhosa selva amazônica. Quer dizer, a cultura e o prazer de estar conhecimento, por isso que eu te falei, a gente sofre no trabalho. Porque o trabalho não deixa de ser penoso, porque você tem que cumprir horário, você tem que estar com o concreto dentro do furo, você tem que estar com a perfuratriz correta, um equipamento que abre uma peça, não tem lá no Amazonas, você tem que trazer de São Paulo. E o tempo que você isso vai parar 15 leva, né? dias para levar um equipamento, quer dizer, você ter estrutura de fazer engenharia, de contratar uma boa empresa, de fazer um planejamento de trabalho, de executar uma obra, é engenharia geotécnica. É engenharia geotécnica. A diversidade de obras é uma coisa impressionante. De todos os projetos que você trabalhou, qual que você pode contar para a gente assim que é o mais marcante? Talvez não tenha um, né? Mas às vezes é difícil escolher numa carreira mais longa. Mas marcante para mim é o que eu falei, não tem obra pequena, média ou grande, todas são marcantes, como eu te falei. Até o de estar assim, às vezes numa obra é sempre marcante, mas um desafio que eu tive muito grande, que foi um desafio, foi a execução da obra já, a execução de um porto dentro do mar, que era o Porto do Pecém, em Fortaleza, para Andrade Gutierrez. Porque lá também era um local distante, não hostil, porque Fortaleza é lindo, maravilhoso. Eu morava na Praia do Cumbuco, quando eu ia trabalhar, na hora que eu abria a garagem eu não conseguia porque a areia estava na porta, do lado da praia, mas todo dia a gente tinha que praticamente sair 4 horas da madrugada e pegar um barco e trabalhar numa plataforma offshore, que era a plataforma que tinha lá para cravar as estacas dentro do mar. E você pegava um barco que enfrentava ondas de 1,70 m de altura, que você, para parar de trabalhar na plataforma, você tinha que descer um guindaste em cima da plataforma, você estava aqui embaixo no barco, e a maré subia e descia, ele jogava uma cesta dentro da proa do barco, e a gente tinha que se agarrar naquela corda, e o guindaste, o sinaleiro fazia um sinal, você subia meio que pendurado lá. Então é uma aventura, né? Não, todas as obras, sem exceção, para mim, são aventuras, por isso que eu gosto de motivar os jovens que obra não é só sofrimento. A gente tem que saber viver e ser feliz. A pessoa que tem essa veia da aventura do rapel, de escalar... Eu sou rapelista. Eu quando vou na obra, e hoje os caras ficam apavorados. Não, mas o senhor não pode. Por que eu não posso? A vida inteira, como eu estava te dizendo, desci em tubulão. Eu tenho até um vídeo no YouTube, no meu canal, que é Narese. Se você procurar Narese com SI mais tubulão, tem um vídeo que tem 300 mil visualizações. Eu descendo no tubulão no balde há 38 anos atrás. Num balde, descendo num tubulão, 28 metros de altura, num tubulão de diâmetro de 2,5 metros, com pressão de 2,8 quilos por centímetro quadrado. É que você tem que entrar igual do avião, você tem que fazer a manobra para não estourar o tímpano. E eu tinha que ir lá liberar a base. Não, na verdade, não é que eu queria liberar a base. Eu me tornei, de fato, engenheiro geotécnico de veio porque eu queria liberar a base. Eu não precisava, mas eu queria aprender. E esse conhecimento hoje me tornou o que eu sou hoje, na empresa que eu trabalho, na Progel, e também como consultoria que eu dou também, com prazer, porque entendo de fazer bem feito. E também formando a minha equipe, a equipe que tem na empresa, não tendo medo de formar eles, que um dia eles vão tomar teu lugar, não. Eu tenho prazer de ensinar para quem quer chegar e aprender. Porque tem muita gente também que não te procura, que prefere ficar aprendendo sozinho, ou achar que os jovens que chegam já estão formados. Mentira, estão formados nada. Eu, quando era jovem, que eu brinquei com você, não sabia nada.
Eu procurava respeitar os mais velhos, inclusive os encarregados e os mestres, pelo poder de observação, aprender com eles. O que a máquina está fazendo, como é que ela está furando, para onde que ela vai, pelo prazer. E nessa hora eu lembro muito do meu pai, que era um cara que todo mundo gostava dele, que falava: meu filho, a gente na vida não é nada. A gente tem que ser humano até para ensinar os trabalhadores que trabalham com a gente que nós somos totalmente iguais a ele. Depois que eu aprendi isso, a minha vida foi muito melhor como ser humano e como engenheiro. E às vezes você, nessa troca, você se surpreende, né? Com uma ideia, com um outro olhar, nessa troca com as pessoas. Eu ainda continuo me surpreendendo, que eu acho que fazer o bem é legal, que ontem eu fui num evento da BMS aqui também, em Belo Horizonte, que o maior prazer que eu tenho é ver pessoas que são jovens, que me conhecem hoje pela internet, pela mídia, que é muito forte. Eles falam hoje que eu sou um blogueiro, que eu sou um influencer, que eles chegam e me abraçam carinhosamente e falam: que prazer te conhecer. Como é que você não dedica a essas pessoas, mostrando um pouquinho do que você faz na vida, do que a engenharia pode transformar a gente? Porque também, quando eu era jovem, eu achava a engenharia que era a coisa mais terrível do mundo. Só de pensar que você ia ter que fazer obra, e quando você vai em obra, você vê tudo bagunçado, tudo pendurado, tudo equipamento grande, você tem medo até de chegar perto. E hoje em dia, você veja a bandeira da engenharia de segurança do trabalho, inclusive nas obras, que todo mundo só fala em segurança. E a segurança nada mais é do que fazer a coisa de maneira correta e bem feita, sem fazer errado, se preocupando com os trabalhadores, ensinando que eles são tão importantes quanto a gente para fazer a engenharia geotécnica. Ô, Narese, quando tem imprevistos em campo, que obviamente você até citou um aqui, né? Quer dizer, se quebra uma coisa, eu estou num local de difícil acesso e é uma peça que quebra ou algum outro problema que acontece, isso pode gerar um grande atraso, enfim. São diversos os imprevistos que podem acontecer em campo. Como que você lida com isso? Eu acho que tem dois lados essa pergunta, né? Um é a parte técnica. Se eu tenho um problema, tecnicamente eu tenho que buscar uma solução, óbvio. Mas eu acredito que aqui entra mais a questão até da inteligência emocional, né? De como que a gente contorna essas situações. O imprevisto, é o que eu falo, acontece em todas as obras. Como eu estava te citando, vou citar só dois exemplos. Eu estava te citando Fortaleza, a execução da fundação do Porto do Pecém. Lá a gente fazia estaca de concreto pré-moldada, protendida. O FCK da estaca chegava a 80 MPa com a adição do chamado microsílica. Quando a gente foi cravar essas estacas, elas já estavam todas prontas no canteiro. Na hora que a gente foi cravar as estacas com o martelo, a explosão deu Mag D46, depois convertido para o Yunta hidráulico, a estaca, na hora que foi, a primeira estaca que foi batida, ela praticamente explodiu, porque ela vitrificou de tão resistente que ela era. Foi um grande imprevisto. A obra parou, a produção cessou, até dar a solução técnica do que fazer com as estacas. E a solução é técnica. Resolveram fazer um furo no leito do mar, pegar o guindaste, aplicar a estaca lá dentro, fazer uma pinagem com estaca raiz, com escavação, uma pinagem com estaca raiz, com tricone, injetar a estaca e olha o imprevisto. Mesmo assim, a obra foi um sucesso, ela terminou. Outros imprevistos, quando eu trabalhei na barragem de Serra da Mesa, fiquei 2 anos lá. Na hora que eu ia entrar dentro das escavações em rocha, da tomada d'água do túnel de adução, que a escavação na casa de força era toda em rocha, eu pensava só em chorar todo dia. E ver como era difícil ver aqueles 4.000 homens, formiguinha, entrando dentro daqueles túneis e trabalhando. A dificuldade, o calor, a disposição para se trabalhar, para escavar e para depois se tratar e revestir toda essa tomada d'água em rocha, fazendo os atirantamentos, as injeções de consolidação, os tratamentos para segurar essa rocha que era altamente intemperizada. A dificuldade, os desafios. E quando você ia fazer um tirante lá, que o cliente não aceitava, que ele falou, não deu a proteção, e a gente fazendo certo, e o cliente falou, não deu a proteção. E você não podia desistir. Às vezes eu chegava à noite, dava vontade de chorar, eu lembro que eu ligava para o meu pai e falava, pai, vou pedir demissão, eu não quero mais trabalhar. Meu pai falou, meu filho, reza uma oração, segue a vida, se quiserem te mandar embora, deixa te mandar embora. Mas não peça conta, não enfrenta.
Não volta para casa não, fica aí. Então isso é bonito que eu te falo, é o sofrimento, é o que eu falo. Todos os jovens sofrem, seja eles de bem situação, não é? Todos os engenheiros que começam, eles têm problema para começar. Uhum. Eles têm que enfrentar desafio. Ontem eu estava até com uma amiga minha que falou, eu quase me emocionei quando ela contou que ela é engenheira e falou, quando eu ouvi a música do Fantástico, eu tinha que lembrar que eu tinha que pegar o carro, andar 7 horas, pegar um ônibus e ir trabalhar, é uma coisa da vontade de desistir, mas a gente não pode desistir. E essa lembrança ficou na cabeça dela? Ficou na cabeça dela, como fica na cabeça de vários colegas meus que me procuram falando, não estou aguentando. Eu falei, que some da obra 2 dias, vai tomar uma Coca-Cola e volta. Enfrenta. A gente não pode desistir. E quando te falarem que você é ruim, esquece. O cara que te fala que é ruim é pior que você. Ele te fala que é ruim porque ele é pior que você. Enfrenta com firmeza o que a engenharia nos proporciona. A engenharia é uma coisa assim... As obras que eu vejo aqui é uma coisa deslumbrante. Você estava me perguntando o que faz o engenheiro geotécnico, o que é o trabalho. A gente pode trabalhar em contenção de encostas. Conter encostas justamente para não acontecer essas tragédias que acontecem aí nas regiões serranas. Quando chove, dizimam verdadeiras cidades, morrem pessoas. Uhum. A gente executa obras de contenção do tipo cortina atirantada, que são uma das obras mais seguras. Eu até estou feliz que eu lancei esse livro aqui, eu queria até te mostrar, que fala sobre a execução de cortinas atirantadas, que é o prazer de trazer a experiência de anos de vida numa bibliografia ensinando passo a passo as dificuldades de fazer uma obra de contenção, a dificuldade da engenharia geotécnica, de se fazer uma obra que se chama solo grampeado, que quando você tem um talude inclinado que ele está para escorregar, você vai lá e insere barras de aço, enrijecendo aquele talude para evitar que ele corra. Ou usar técnicas de bioengenharia, que é a biomanta, que é a revegetação por sobre elas, para dar uma conotação de sustentabilidade e de ambiental, o que falta, né? Então essas proteções de taludes, com também que, com essas telas hoje em dia de alta resistência, quando você vai ter áreas que os blocos caem em pedra e não pode cair, você joga uma tela metálica e grampeia, é a rocha grampeada. Recuperações de área degradada é a degradação da terraplenagem, que você vê aí quando o homem abre uma rodovia ou abre uma ferrovia, os taludes ficam vermelhos, você tem que ir lá e já revegetar, porque quando o homem intervém na natureza, ele cria uma cicatriz. É a mesma coisa quando você faz uma cirurgia, não fica aquela cicatriz? Aí o cirurgião plástico, quando é muito bom, às vezes ele não deixa. Essa é a nossa engenharia geotécnica para a área degradada. Quando a gente é bom, a gente intervém imediatamente à razão da obra para não deixar aquela degradação ambiental se performar e destruir a região onde passou uma ferrovia, uma rodovia, onde o município está se ampliando. Você contém os danos, vamos dizer assim. Você ameniza os danos, né? Com a intervenção da engenharia geotécnica, com a intervenção do homem. Porque quando você abre uma estrada, se você não fizer nada, a tendência é desertificar pela própria degradação. Então, quando você abre uma estrada, você tem que tratar e usar da engenharia para não deixar isso acontecer. Então, esses são alguns exemplos que eu estava falando para você aqui, que a recuperação de infraestrutura ferroviária, rodoviária, execução das fundações, seja ela em tubulão comprimido, estaca raiz, estaca cravada, estaca escavada com lama, até a própria consolidação de solos moles com injeções de consolidações, a aplicação do que, não sei se você já viu, esse concreto projetado, que você faz, o chumbador joga a tela de alta resistência e projeta para evitar que durante a chuva não dê a erosão ou dê a instabilidade geológica geotécnica. Hoje todo mundo fala. A parte que a gente já falou aqui também de geologia para engenharia, que são sondagens rotativas testemunhadas para a gente conhecer o solo, que a gente vai tratar com a solução correta. A parte de sondagem, a percussão, a sondagem mista, que é a mistura das duas, que é a percussão em solo e a rotativa na rocha. Sondagens a trado, instrumentações de talude de barragem. Hoje você veja a preocupação que se tem com as barragens para evitar que não se tenha acidente. Isso é pura engenharia geotécnica. Hoje, de tanto conhecimento dessa vida, de ter aprendido e ter gostado, o que acabou? Eu estou dando aula para os engenheiros civis se tornarem engenheiros geotécnicos. Não sei se você sabia disso. Eu faço um curso de pós-graduação, onde sou o coordenador e tenho 23 disciplinas de áreas afins. Onde eu ensino fundação rasa, fundação pesada, execução de túneis,
execução de tratamento em solos moles, trabalhar com geossintético, trabalhar hoje em dia com esses programas de estabilidade de taludes, os geoslopes, os rock science da vida aí, vários programas. Ensinar essa galera a aprender o valor da engenharia. E Narese, dessas técnicas todas, né, geotécnicas, dentro da sua carreira como engenheiro, não lecionando, mas na prática, quais que são as técnicas que você mais utiliza? Varia muito de um projeto para o outro? Eu, quando me formei, eu pensei o seguinte, eu nunca vou fazer uma obra igual a outra. Uhum. É que eu brinquei com você, eu comecei fazendo fundação de ponte tubular comprimido. Aí eu falei, agora não quero mais fazer fundação. Quero diversificar. Agora eu vou fazer contenção de encosta. Aprendi a fazer cortina atirantada. Aí eu falei assim, agora não quero fazer cortina atirantada, eu quero fazer barragem. Fui fazer barragem. Agora não quero fazer barragem, eu quero fazer tudo. Então, gente, engenharia... Agora você faz tudo. Não, aí que é o problema. Tem uma hora que, sem querer, eu não queria repetir. Vai ter que repetir. Vai ter... Aí o que acontece? É a hora que você se especializa. Uhum. Quando você faz uma cortina atirantada de novo, 2, 3, 4, 5, 300 vezes, eu não quero mais fazer cortina, mas não tem jeito, eu virei um grande especialista. A vida acaba te levando um pouco mais para uma área, né? Mas a área que me levou, naturalmente, que eu gostei, é a engenharia geotécnica. Engenharia geotécnica. E eu tive uma visão muito impressionante, que há 15 anos atrás, quando você fazia engenharia, ninguém mais deixava você fazer nada, porque o pessoal de segurança, tudo que você ia fazer, falou, você não pode fazer porque é inseguro. Uhum. Quer dizer, para não ter acidente, o que você tem que fazer? Não trabalhar, que isso aí não tem acidente. Mas a engenharia pode deixar de existir? Pode parar? Não. Por isso que eu te falo que a engenharia, ou a engenharia geotécnica, feita com a engenharia de segurança do trabalho, engenharia de meio ambiente, é a hora que eu tive a visão de fazer novos cursos e me pós-graduar. Hoje, então, além de ser um experiente engenheiro geotécnico, toda a parte de segurança do trabalho, a parte de engenharia ambiental, eu aprendi a ter o domínio não só na vida prática, como na escola. Então, hoje em dia, eu tenho mais argumento com quem te fala que você não sabe ou que você não pode, que as pessoas, com muito cuidado, elas têm que te ouvir também. E tem muitas pessoas que não ouvem. A arrogância e a prepotência ainda impera no mercado. O poder da caneta, se não é seu e é de outro, você tem que ter o cuidado de mostrar o que é fazer o certo. Não é porque você assina uma RT no CREA que você é responsável pela obra. Aquilo é um papel. A responsabilidade, de fato, está inerente na gente ensinar a fazer a engenharia geotécnica genuína e com responsabilidade daquilo funcionar. Porque é muito triste quando acontece, quando alguém faz um projeto e você executa uma obra e aquela obra cai. Uhum. Você acha que a obra não cai? Você vê no jornal aí. Sim, sim. É essa a responsabilidade, o conservadorismo, que eu vendo, e a ideia da engenharia geotécnica é a gente aprender a fazer correto. E quando não souber, ter a humildade de pelo menos procurar quem sabe ou contratar os consultores especializados na área para a gente ter segurança de edificar uma obra eterna. Mas sobre as técnicas, tem alguma dessas técnicas que são mais utilizadas? Tem. Assim, por você. Não, então, por exemplo, hoje em dia, uma técnica, você está pedindo um exemplo, hoje a gente usa a técnica do chamado acesso por corda dupla, que os nossos trabalhadores às vezes vão trabalhar em taludes íngremes, e eles não podem escorregar do talude e cair lá embaixo, então a gente usa a técnica de corda dupla, que é a corda de trabalho e a corda de backup de segurança, onde elas são engastadas em 2 apoios equalizadas, as 2 cordas, e o trabalhador trabalha praticamente pendurado, sem correr risco algum. A outra técnica que eu estava te comentando, que hoje é tida que não vai ser muito utilizada, era a técnica tubular comprimido, que você tem que saber entrar na condição hiperbárica dentro da campânula, fazer a compressão como se fosse um mergulhador, para descer no furche, escavar, regido pelo trabalho do mergulho dos mergulhadores. Que quando a gente pensa, a gente pode pensar na questão da técnica, assim, aqui na minha visão de leiga, a gente pode pensar na questão da técnica olhando para o lado da segurança do trabalhador, e eu posso pensar também sobre a técnica utilizada em relação à obra. Então, por exemplo, quando você fala de telas,
né? Você citou alguns exemplos de telas. Isso é uma técnica que tem a ver com a obra. Então, em relação às obras que você trabalha, que tipo de técnica nesse sentido que é voltado para a obra e não tanto para o trabalhador? Então, hoje em dia, infelizmente, não se fala mais em técnicas sem segurança do trabalho. Sem pensar no outro lado. Isso já é uma cultura que, inclusive, eu procuro enraizar, que a gente faz a técnica aliada à segurança. Uhum. E isso tem que ter um procedimento. Então, um exemplo que você está falando. Se eu tenho um talude rochoso que está caindo bloco, que pode matar as pessoas que passam fazendo caminhada embaixo, eu vou ter que fazer a perfuração desse talude, aplicar essa tela que você falou. E a técnica que eu vou levar uma tela que pesa às vezes 200, 300 quilos, lá em cima ela é variada. Ou eu faço um plano inclinado para levar a tela lá em cima, ou eu simplesmente pego um helicóptero e levo a tela de helicóptero. Tudo vai depender do custo que você custeia ou da atividade de risco que você vai querer ou não gerar para o seu trabalhador. Que imagina você levar uma tela metálica a 180 metros de altura, arrastando ela 300 quilos talude acima. O risco, a mesma coisa que você está falando em técnica, se eu tenho que fazer um talude, onde eu tenho que grampaiar o talude, se eu vou montar um andaime para usar a perfuratriz para furar o talude, eu também posso eliminar o risco de 35 mil homens-horas, se eu não fizer o andaime, simplesmente usando um guindaste com um cesto suspenso para levar o trabalhador a perfurar aquilo ali, porque eu vou evitar de expor o maior número de homens na atividade de montagem do andaime e reduzo aquele número, apesar da atividade de risco ser alta, com o comprometimento de se fazer uma engenharia de segurança e uma engenharia de geotécnica com precisão e com responsabilidade, a ponto de reduzir a exposição do meu trabalhador ao risco. As técnicas hoje em dia, por exemplo, quando eu uso uma betoneira com cremalheira ou faço o concreto na mão, hoje em dia eu substituo pela automatização dos equipamentos. Hoje em dia eu tenho betoneiras do tipo betoneiras da Fiore, que eu consigo eliminar 14 trabalhadores fazendo só o operador trabalhar com a betoneira, que é autopropelida, com rodas, e bate e faz o concreto na própria obra, quando eu não tenho acesso à estrada para meu caminho de serviço. Quando eu faço a automatização, hoje em dia, nós já trabalhamos com engenharia, eu já faço obras 100% automatizadas. São obras que a escavadeira, onde o cara é o operador de escavadeira, fica dentro da casa dele ou dentro de um container operando a escavadeira numa área de risco, perto de uma barragem que pode romper, sem ter ninguém. Os caminhões hoje, eles vão pegar a escavadeira, escava e põe no caminhão, não tem um motorista. Os caras ficam dentro de casa operando. Isso é tecnologia. E entra na pergunta que eu ia te fazer, inclusive, que é como que a tecnologia está impactando, né, esse trabalho. Gente, a tecnologia impacta no trabalho de maneira a melhorar a produtividade e a tendência de reduzir os riscos do trabalhador. Ela colabora com a produtividade e diminui os riscos. Também com a segurança, né? Agora, o gestor que vai contratar é aquela história. Ele tem que saber equalizar num patamar de empresas sérias. Porque ainda existem as empresas que não são sérias. E quando você vai comparar preço de uma empresa séria com um preço de uma empresa não séria, fecha a não séria se for pelo preço. Aí é a hora que dá tudo errado. E o gestor, às vezes, ele não está nem aí, mas ele tem que estar preocupado e está, porque ele tem que saber que a engenharia é uma engenharia de responsabilidade e que a gente não pode definitivamente se preocupar com expor o trabalhador ao risco e vitimar os trabalhadores. E às vezes você não vai vitimar o trabalhador, mas outras pessoas futuramente. Né? É a doença ocupacional que a gente fala. A gente quer evitar, inclusive, que eles adquiram doenças ocupacionais. Para isso, a tecnologia está aí. Para automatização, para melhorar os recursos de termos de utilização de EPI, para o ferramental que a gente utiliza ser mais seguro, com as proteções que a norma regulamentadora pede, mais ativas para proteger o trabalhador. E você falou de uma questão muito importante, né? Que a gente tá falando de preço, né? E também está falando de valor. Porque se eu estou falando, o preço não é só o preço, né? A gente precisa estar atento ao valor também do trabalho, da prestação de serviço que eu vou receber por aquele preço, que aí vai impactar na segurança da obra, das pessoas que estão trabalhando na obra e de quem vai utilizar essa obra. Estou gostando de ver que você adquiriu um pouco do que eu tentei passar. Eu já estou realmente, assim, encantado. Mas é exatamente isso, a conclusão é essa.
é melhorar a atividade e ainda, é o que eu falei, a gente tem o direito, inclusive, de nosso trabalho, com toda a tecnologia que a gente tem, de ser feliz. E de poder fazer a coisa certa e a coisa séria. E, Narézio, tem alguma situação que você pode contar para a gente onde o planejamento teve que ser adaptado? Por um problema, né? Normalmente. De novo, essa questão de planejamento não é uma situação, não. É constante, né? É constante. Porque são muitos imprevistos, né? Você está lidando com uma coisa que você vai chegar ali, você não sabe direito. Você sabe o que tem, mas... Como é que eu brinquei? Começa pela sondagem. Tem Sim. pessoas que até hoje ainda insistem em fazer projetos sem fazer sondagem. Então, quando você vai fazer uma obra, que você não tem uma sondagem, você planeja ela de uma determinada forma, acreditando que aquilo não vai acontecer, que é um evento não previsível, ou é a falha geológica, geotécnica, que você acredita que ela não está lá. Mas todas as vezes que você vai fazer a obra, na hora que você vê, um tirante não está ancorado no lugar que deve, numa rocha, porque a rocha não apareceu. Uma fundação que tinha que atingir a taxa admissível de um terreno 2,5 kg por centímetro quadrado a uma altura de 10 metros, não atinge. Uma estaca que tem que dar nega a uma determinada profundidade de 20 metros não dá. E você tem que estar preparado para não omitir e enfrentar o desafio de descobrir, mas... Achar a solução, né? A gente tem que ter um molejo. Um molejo. Então, por isso que eu te falo, ou você realmente tem um molejo e é o que eu falei, você está falando de situações, já vivi N situações, seria até, é o que eu brinco, às vezes eu trouxe aqui para não esquecer, mas são situações, eu abro aqui, por exemplo, tem um túnel aqui, o túnel estava previsto para fazer uma injeção de consolidação na abóbada superior do túnel e ele ficar estável e estanque. Na hora que se fez a injeção na parte superior do túnel, em vez de melhorar a estabilidade, que ele estava caindo, piorou porque aumentou o peso. Quem que estava prevendo isso? Aí tiveram que abandonar o túnel e fazer uma variante do lado. Por isso que eu te falo, todas as obras que eu lembro, que eu vejo aqui... Tem alguma coisa que aconteceu, né? Que tem uma coisa que impede. Eu estava vendo aqui a execução da terceira ponte no Rio Paranoá aqui. Meu Deus! Lá eram tubulões que eram cravados com camisa metálica e campanas que abriam base. Quer dizer, a profundidade chegava a 25 metros, quer dizer, e às vezes você ia concretar e de repente um compressor parava de funcionar. Para isso não acontecer, você tinha que ter compressor reserva. E como você consegue fazer isso com experiência e realmente conversando com as pessoas, que quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então, as situações onde você vai fazer uma cortina atirantada, onde a água não pode chegar. De repente, você vai construir uma cortina atirantada, dá aquela chuva decamilenar que está prevista para dar uma vez a cada 1000 anos e te engole na obra. Quer dizer, o que você vai fazer? Há muitas possibilidades, né? Há muitas variáveis. Muitas variáveis. Mas aí aquela história, o universo tem inclusive, que conspirar a nosso favor. Geográficas, a natureza já vai se encarregar de trazer. Inclusive eu falei, o Brasil é um país tão grande que cada estado um solo diferente. Como... E sem contar a questão climática, né? Que, assim, Chuva, está previsto, sol, de repente, do nada aquilo muda. Muda. E as grandes tragédias que acontecem nas serras de Petrópolis, São Sebastião, Ubatuba, Angra dos Reis. O crescimento desordenado dos municípios, das cidades, tem sido um problema que nós temos que enfrentar. É aquilo que eu falei que a vovó falar, meu filho, você não vai comprar a tua casa de praia do lado de uma encosta. Ande por Belo Horizonte, o entorno da cidade. E qualquer cidade, né? Ou o problema do crescimento desordenado que perde o controle das próprias favelas. Quando tem uma tragédia, aquilo dizima uma comunidade inteira. Aí aquela história de que a culpa é nossa, é do Estado, é da federação. E tem até a dificuldade de você mover essas populações, né? Como dificuldade? Vai mover para onde? É que eu brinco com você. Às vezes você compra um terreno que é de 100 mil reais. Na hora que você descobre que aquele terreno que você comprou vai ter um acidente geotécnico, que você vai gastar 500 mil para conter aquilo para não acontecer, adiantou comprar um terreno por 100 mil? Agora, nós vamos fazer obras de contenção que devem ser feitas ou vamos relocar verdadeiros bairros e sociedades? O que fica mais em conta?
Aí a política, o poderio político, a gente tem que sentar à mesa e conversar de igualdade, fazer conta, para ver o que é mais viável para a comunidade, para a população. Querer ajudar todo mundo a gente quer, mas a gente não consegue. O que dá para ser feito? A engenharia é muito lógica, a engenharia geotécnica nem tanto, porque ela é mais perigosa justamente porque nós estamos falando no nível de variáveis de solo, de chuva, de clima, de tempo que acontece. Mas a gente tem que ter essa preocupação. Ô Narese, você já trabalhou com equipes multidisciplinares, né? Como que foi essa experiência? Não só trabalhei, como ainda trabalho. Ainda trabalho. A experiência, ela tem que ser fantástica. Porque aquela história, se você acha que você, apesar de eu ser um sujeito multidisciplinar, se hoje eu querer resolver tudo, eu vou ser um idiota. A demanda hoje pela responsabilidade das obras é tão grande que hoje nas obras você tem um engenheiro civil, um engenheiro geotécnico, um engenheiro de medição, um engenheiro de planejamento, um engenheiro ambiental. Quer dizer, fora a equipe multidisciplinar que te envolve, que você tem que treinar para você não sofrer e ser feliz com o sucesso da obra. Trabalhar de forma multidisciplinar é extremamente gratificante quando as engrenagens todas funcionam de acordo. Porque também quando uma engrenagem quebra, a máquina começa a dar problema. Então a gente tem que identificar não só os talentos e as pessoas e colocar e remanejar num lugar certo. Então, trabalhar com a equipe multidisciplinar, eu sou totalmente favorável e motivado a fazer isso. Inclusive, as pessoas querem aprender. É o que eu brinquei com você, eu não queria repetir obra, lembra que eu te falei? Mas acabei repetindo obra, aí é onde te torna de fato um especialista. E eu vou repetindo tanta obra que eu me tornei de fato um especialista em geotécnico. Hoje apaixonado pela geotecnia. Isso é muito gratificante. E essa coisa do multidisciplinar, né? Cada elo ali se complementa e faz o trabalho ser mais fluido, provavelmente. Claro, claro, é o que eu falei. Não tem obra grande, média ou pequena. Todas as obras têm início, meio e fim e são problemáticas. Nós temos que ter equipes dimensionadas conforme as obras para enfrentar a obra e não sofrer, não ter acidente, não degradar o meio ambiente e ainda assim oferecer para a sociedade preços justos e competitivos. Que é a hora que a concorrência tem que estar equiparada para enfrentar. E como que você avalia, né, a eficácia das suas soluções geotécnicas? Difícil isso, né? Não, perguntando como você avalia a eficácia das suas soluções. Não, eu avalio que eu não posso errar. Porque se eu cair na mazela de errar, a obra vai dar problema. Eu vou ter um acidente pós-obra. Então a minha avaliação novamente é respeito pela sondagem, fazer um projeto com quem entenda, não com aventureiros, que isso acontece muito. Eu tenho visto muitos projetos que caem para eu executar, que vêm da maneira completamente errada. Nós, como engenheiros, não somos obrigados a aceitar um projeto errado. Agora, se você aceitar, você, pela lei, vira corresponsável. A partir do momento que você critica no momento certo que o projeto está errado, você pelo menos não concordando com o projeto, ou você reprojeta ou você sai fora e deixa outro fazer. Então a gente tem que trabalhar novamente de forma de conduta ética e responsabilidade, sem cometer imperícia, negligência, muito menos imprudência. No fazer a obra, ou no projetar, ou ter a cultura de saber contratar ou saber a obra que você vai fazer. Uma coisa é fazer um prédio, uma coisa é fazer uma encosta, uma coisa é fazer uma ponte, uma coisa é fazer uma barragem. São estruturas, que é o que eu falei, equipes multidisciplinares, mas que a gente só tem que trabalhar com a segurança de fazer certo. Agora, eu não sei fazer uma obra e falo para você que eu vou fazer, eu vou ser negligente? Eu vou ser imperito? Eu vou ser imprudente? Não. A gente tem que correr atrás daquela história de quem sabe, ou de formar uma equipe multidisciplinar para atender um grande projeto. E é muito importante, né, essa visão de que se você está vendo que tem uma coisa que não está bem feita, tem a hora, né, de se posicionar. Ou você se posiciona ou você vira paisagem.
Eu estou aqui para ser protagonista e não espectador. E eu não posso ter medo de fazer uma denúncia, caso o cara seja arrogante ou prepotente e não aceite. A gente conversa, porque é o que eu falo. A educação é a primeira questão da engenharia geotécnica. Você falar baixo, você saber se postar, você saber conversar, é importantíssimo para você ganhar a credibilidade dos seus parceiros, dos seus stakeholders. Então, é o que eu falo, o cuidado em conversar é muito importante. E não deixar passar o momento certo de se ter firmeza para resolver determinado problema. Naarese, em relação às características de solo, quais que são as características mais importantes para a construção? Então, para a construção, eu te diria que é o que eu chamo de perfil geológico geotécnico. Eu preciso saber se eu estou operando em solo, vulgarmente conhecido, que é a terra, ou numa alteração de rocha, quando a terra começa a aparecer uns bloquinhos, ou até na rocha. O solo, basicamente, eu estou, como leigo falando, é a dureza do solo. Por isso que a gente faz a sondagem, que é chamada SPT, Standard Penetration Test, onde através de uma haste, que eu vou golpeando a minha haste com um peso, ela vai me mostrando o quanto duro é o solo nas camadas subsequentes. E com isso eu consigo avaliar não só a segurança de dimensionar a minha fundação, como a segurança de avaliar o meu perfil geológico geotécnico para fazer uma seção confiável para uma eventual obra de contenção. Então, para mim, a sondagem e conhecimento do solo é importantíssimo. Você ter a destreza de conhecer o perfil geológico geotécnico. Eu queria até mostrar como que ele é composto, né? É isso aqui, ó. Eu não sei se você vai pegar aqui, mas isso é conhecer o solo. Você faz a sondagem e através da sondagem você enxerga o que você vai enfrentar. Comparando a medicina... É como se fosse uma ressonância? Comparando a medicina. Você está ficando boa nisso, você está ficando melhor que eu. Comparando o solo à medicina, eu tenho que identificar se aonde eu vou fazer a minha casa eu tenho algum câncer, algum tumor. Porque se eu consigo, com a sondagem, descobrir o meu câncer ou o meu tumor, eu tenho a chance de ir lá no lugar exato, extirpar aquele tumor e salvar o meu organismo da metástase, ou salvar a minha obra de engenharia, conseguindo edificar na fundação correta ou a minha contenção, ancorar o meu tirante no perfil geológico geotécnico aceitável. E sobre as tendências, né, nessa área? O que você enxerga de tendência atualmente? Eu acho que a tendência nunca para. A tendência hoje é começar pela inteligência artificial. A inteligência artificial tem me surpreendido, inclusive na geotecnia. Porque você vai explicando para ela o que são de importante que você precisa em geotecnia, ela vai aprendendo. E vai te dando velocidade, a inteligência artificial é uma coisa realmente, um fenômeno assustador. Quer dizer, hoje, daqui a pouco, se bobear, o pessoal está calculando com inteligência artificial. O problema é que isso é um risco muito grande. Mas isso eu já estou falando. Acho que dá para adiantar, dá para se utilizar para adiantar, mas talvez não eliminando a etapa de conferência. Definitivamente não, porque até hoje é o que eu falo, mesmo sem sondagem, quando eu chego num ponto, eu consigo, pelo empirismo que a gente tem, pela vivência de ter vivido tantas obras, 3.000 obras, tem lugar que eu passo, eu falo, barbaridade, vai cair. Tem locais que eu falo, não, aqui tá tudo tranquilo, e o pessoal tá caindo. E mesmo assim ainda pode falar, tem lugares que às vezes eu chego e falo, ó, não vai cair, cai, e tem lugares que eu falo, ó, isso aqui aí tá firme e às vezes também... Então a geotecnia é uma coisa que tem que estar conjugado com as tecnologias. Hoje em dia se está se fazendo sondagem também por georradar, por eletroresistividade. O sistema de monitoramento de barragens eficientes, com string gates, com steel tail, com piezômetros que conseguem medir as surgências das águas nas barragens, o comportamento das pressões, sistemas de monitoramento de taludes via satélite. Hoje em dia, se eu estou fazendo uma obra de talude numa cava de mineração,
Se eu tenho algum deslizamento que está começando a fazer, o satélite já identifica, os georradares já identificam e já mandam uma informação para o meu celular falando, olha, evacuar a área que está com risco de escorregamento. Então a tecnologia hoje, é o que eu te falei, é viva. Por isso que eu adoro ir a congressos e em palestra, porque a gente vê essas coisas assim na nossa frente. Toda hora uma tecnologia nova. Narézio, que conselhos que você daria para os jovens engenheiros geotécnicos que estão começando ou que, ao te acompanhar, seja no seu canal ou no nosso podcast, né, estão se inspirando a seguir essa carreira? Simplesmente não desistirem e acreditar que, apesar de as pessoas poderem achar que as portas estão fechadas, sempre vai ter uma porta que vai estar aberta. E se sentir bem no ambiente de trabalho que escolherem trabalhar, sejam empresários ou sejam funcionários. Que nunca desistam e enfrentem todas as dificuldades da vida com segurança e motivação. E que corram atrás daquilo que querem e não desistam, simplesmente isso. Aquela história do Cortella falar aqui, como é que é? Vaca não dá leite, né? Pra gente ir atrás, a gente tem que ir lá e pegar a vaca, acordar cedo e tirar o leite. Quer dizer, vaca não dá leite. O leite que tem na geladeira de casa... Vem de onde, né? Vem de onde? Então, a mesma coisa, a geotecnia é acreditar no potencial, persistir, não desistir, porque não é fácil começar na carreira de trabalho, não é fácil ter oportunidade de ter alguém que ajude a abrir uma porta e aceitar, pelo menos, começar e não desistir. E tá sempre ali buscando conhecimento, né? De novo, é o que eu falo. É vivo. Eu estou motivando a turma. Hoje em dia, eu busco alunos para fazer a pós-graduação em engenharia geotécnica. É um verdadeiro fascínio que eu tenho quando as pessoas me procuram e assistem a minha aula e falam, eu era geotecnia para mim. Por quê? Você, em um ano, você ganha 10 anos de motivação do leque de oportunidades das obras de engenharia que você pode simplesmente abrir no mercado de trabalho. Ares, obrigada, viu? É um prazer. Foi um prazer. Eu aprendi um pouquinho. Adorei. Porque realmente é um tema que é complexo, né? A gente está falando de grandes obras, de coisas que são muito técnicas, mas foi um prazer bater esse papo com você. Prazer foi todo meu. Agradeço aí todos vocês, agradeço ao CREA, agradeço ao Instituto aí, um abraço aí para o meu amigo Iocanã também, da Bank, e a todos os colegas aí do Sigel, do CREA, aí, que eu acredito e respeito, e espero voltar aqui mais vezes. Será um prazer. E a gente agradece também quem está assistindo, né, e quem está ouvindo o podcast. Esse é um programa em colaboração da ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis de Minas Gerais, com o CREA de Minas Gerais. Eu sou Luísa Rocha, foi um prazer estar com vocês e com o Narézio, e a gente se vê no próximo programa.